Não muito longe deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Então, os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e dizemos glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós hoje estamos diante de um episódio que não é nada comum. Nosso Senhor Jesus Cristo havia estado do outro lado da margem do Mar da Galileia, e agora ele sabe que do outro lado havia uma cidade ou uma zona, uma região chamada Gadara. E esse episódio ele é tão marcante que tanto Mateus quanto Lucas e Marcos, eles falam, eles comentam sobre esse episódio de nosso Senhor Jesus deixar o lado judeu e ir para o lado pagão, para o lado gentio. Gadara era uma zona, então, fora dos limites da Judéia, habitada por gentios, considerada uma região pagã e uma região idólatra pelos próprios judeus. Os judeus não se davam com eles, naturalmente, porque eram, naquela época, pessoas impuras, e o Nosso Senhor agora decide cruzar o Mar da Galileia. Enquanto ele estava a cruzar o Mar da Galileia, nós temos o episódio do fenômeno quando o Senhor vai acalmar a tempestade junto dos discípulos naquele barco. E quando nosso Senhor Jesus chega, ele vai unicamente para aquele lugar para realizar um milagre especial, um milagre, na verdade, todo milagre ele é especial, porque ele é extraordinário, ele muda as conotações e as formatações da vida. O alvo não era, naturalmente, Jesus vai até lá para se encontrar com dois homens atormentados por uma fúria de violência e de morte. E o Senhor vai realizar um gesto, uma atitude, vai ter uma atitude libertadora naquela vida, naqueles dois homens, que vai restaurá-los à dignidade humana. Mas o alvo não era apenas aqueles dois homens que precisavam ser libertados do poder do demônio, mas também nosso Senhor Jesus queria tratar com aquela cidade, com aquela gente que estava a habitar a região de Gadara. Parece-nos que os habitantes daquela região, eles cuidavam, eram cuidadores e criadores de porcos, coisa que para os judeus era estranho. Não só estranho, mas os porcos eram considerados animais impuros para os judeus. E por isso o judeu
não desenvolvia nenhum criadouro e, naturalmente, não cuidavam desses animais. Nesse contexto de desestruturação social e cultural, o ser humano ele também cria determinadas categorias para que alguns elementos, alguns indivíduos, e nós estamos agora a falar não somente daquele tempo, mas também do nosso tempo, nos nossos contextos tão desestruturados social e culturalmente, então criamos algumas categorias para tratar algumas pessoas como párias da sociedade. E o que ocorre é que há um gesto libertador de nosso Senhor Jesus, uma atitude miraculosa que vai expelir aqueles demônios e vai restaurar a vida do ser humano, daqueles dois homens, e não somente do ponto de vista espiritual, mas vai trazer a dignidade humana novamente para aqueles homens, uma vez que eles não habitavam com aquela comunidade, e isso era justamente uma determinação que ocorria. As pessoas doentes, as pessoas consideradas loucas, as pessoas que eram possuídas por demônios, então eles eram colocados nas cavernas, nos cemitérios, e era isso que estava ocorrendo naquele momento. O Senhor Jesus chega e vai expulsar aqueles demônios. Como nós dissemos, os habitantes daquela região, eles eram cuidadores de porcos, que era um costume, um trabalho estranho para os judeus. É interessante que Jesus, como judeu, cruza o mar da Galileia e vai até aquela região impura. Veja que coisa impressionante. E, naturalmente, nesse contexto de vida social, vida cultural, a sociedade ela cria determinadas categorias de elementos. Tá? Nós temos os elementos, não somente em termos de diferença de questões sociais ou mesmo o pobre, o rico, não é? A classe média, mas também temos os que temos as categorias psicológicas, os que são sadios, os que são doentes, os que são lunáticos, não é? Isso é o que acontecia em Gadara, como na verdade acontecia em qualquer local. Estes homens aqui, eles reconhecidamente eram possessos de espíritos malignos e estavam a viver a sua desumanidade no seu sentido mais pleno, porque os demônios, que eram seres espirituais, que são seres espirituais, que são anjos caídos, eles podem habitar ou controlar a mente das pessoas, os dominava. E nessa dominação, nessa plenitude de tomar a mente das pessoas, eles estavam a viver justamente na agressividade, na violência, e a viver longe da sociedade. A sociedade não os queria por perto. Como também eles eram categorizados como gente maluca e gente doente. Não podiam, então, viver em sociedade. Não podiam manter relacionamentos, até porque as suas mentes estavam corrompidas e cheias de demônios. Onde é que eles estavam a viver? Estavam nos sepulcros. Eram abandonados, haviam sido abandonados pela família,
pelos filhos, talvez, pelos cônjuges, né, pelas esposas. Ainda hoje, a sociedade acredita que pessoas lúcidas e inteligentes devem viver separadas daquelas pessoas que, para a sociedade de hoje, são os chamados, as pessoas que não vivem de acordo com a sanidade mental. Outras sociedades, elas criam categorias de cultura, subcultura, né? A população busca sempre ter os seus bodes expiatórios, né? Naturalmente, fico aqui a pensar que todo o problema da cidade de Gadara resumia-se na vida daqueles dois homens. Então, se havia algum problema, aqueles dois homens eram os veículos da malignidade. E é justamente isso que ocorre também nos nossos dias. Em determinadas cidades, nas grandes cidades nem tanto, talvez, mas nas pequenas cidades, sempre existem aqueles a quem aquela comunidade vai olhar e vai dizer, olha, a culpa toda de tudo que está acontecendo é daqueles que estão ali, são doentes, são loucos e são criadores de problemas, são veículos do mal. Nós temos isso nos nossos tempos, por quê? Porque a nossa realidade em termos de miséria humana, que não envolve somente a miséria física, mas a miséria material, a miséria espiritual, nos levou a criar determinadas situações opressivas sobre a humanidade, sobre determinados grupos, melhor. A descrição dos endemoniados era que eles estavam a viver nos túmulos. Então, os cemitérios, por exemplo, naquela época eram consideradas zonas impuras. Pessoas que viviam nesses locais estavam a viver fora daquela ordem natural das coisas. Eram impuros, eram pagãos, eram malucos. Mas esse episódio, quando Jesus chega e expulsa aqueles demônios daqueles dois homens, não é uma típica prática de exorcismo. Você não pode dizer que Jesus era um exorcista, porque ele não tinha prática de expulsar demônios a todo momento e a toda hora. Mas há alguma coisa aqui por trás dessa realidade. É verdade que o espírito maligno, como já disse, ele pode deixar alguém a viver na sua mais baixa condição de dignidade. Mas quando o Senhor Jesus chega na vida daqueles homens, ele chega para libertá-los. E os liberta, naturalmente, de pelo menos algumas situações. Primeiro, o Senhor Jesus, o poder de Cristo, ele vai libertar aqueles homens da destruição, da autodestruição. Ele vai libertá-los da desagregação da dignidade e vai dar liberdade ao ser humano. A ação demoníaca, então, somada à malignidade do nosso coração, pode nos forçar a viver uma completa desestruturação do ser humano. Basta que nós possamos dar abertura a esse tipo de coisa. Mas também podemos ser vítimas de situações assim. Essa ação demoníaca, essa ação da malignidade do homem, ela é destruidora porque destrói as relações humanas. Nós acabamos a perceber que o homem foi criado para se relacionar de maneira saudável, como Deus
o amou no Éden e se relacionou com Adão e Eva, com os nossos primeiros pais. Havia um relacionamento extremamente profundo, intenso, verdadeiro, e foi para isso que o ser humano foi criado. Quando o mal jaz e planifica a mente do ser humano, as relações humanas começam a se destruir. A situação do mal também é desagregadora, porque ela não agrega mais a imagem de Deus que foi feita no Éden. Quando o ser humano foi criado, homem e mulher, não é? Macho e fêmea foram criados à imagem de Deus, havia uma agregação da imagem de Deus. Então, a imagem de Deus no ser humano, ela foi afetada com a desobediência, com o homem buscar servir a si mesmo, e com isso abriu-se uma grande porta para que o maligno estivesse imperando na vida do ser humano. Então, essa ação demoníaca ela é desagregadora, ela desagrega a imagem de Deus, de Cristo na vida. E é escravizadora, porque ela revela que agora não estamos mais, as pessoas não estão mais a servir, a viver e a adorar aquele a quem devemos adorar, que é o próprio Deus. Ela gera uma escravização. E essa escravidão, ela acaba por gerar um ciclo retroalimentador, onde o maligno é que doma as nossas intenções, que possui a nossa mente, os nossos propósitos e os nossos planos para que possamos continuar escravizados, e há muitos que vivem também nessa situação de escravidão. Muitos em troca, por exemplo, de um emprego, de dinheiro, muitos em troca de um amor ainda não correspondido, acabam por negociar com o maligno e acabam, então, por viver uma vida de escravidão, não só espiritual, mas a própria dignidade humana acaba por se deteriorar no ser humano. Mas vamos ver aqui como Jesus, nosso Senhor, agiu nessa história. Em primeiro lugar, vamos ver. Jesus dominou e expulsou a força do espírito do mal naqueles homens. Interessante notar é que os demônios eles tentam persuadir Cristo a não expulsá-los daquela região, quando Jesus decidiu expeli-los. Ao ver aqueles dois homens violentos, agressivos, diante do caminho, ele então, o Senhor Jesus, decide tomar expulsar aqueles espíritos malignos. E o que ocorre? Ocorre que aqueles demônios disseram a Jesus, eles se comunicam com Jesus. É interessante isso. E eles dizem, se tu nos expulsares, nós iremos para fora da área, nós vamos viver entre aqueles animais. E pelo menos deixe-nos isso, deixe-nos isso. E então aqueles habitantes da cidade que haviam recebido a notícia acabam por ficarem assustados, porque o que ocorre? Aqueles espíritos imundos saem, vão habitar nos porcos e os porcos se precipitam despenhadeiro abaixo. Jesus então expulsa e aqueles demônios então vão para aquela manada de porcos.
Jesus domina e expulsa a força do espírito mal naqueles homens. É fundamental que nós tenhamos essa verdade em nós e essa segurança em nós. Que maior do que daquele que está no mundo é aquele que está em nós. E nenhum demônio, anjo caído, pode domar a nossa vida. Se pela palavra de Jesus eles são expulsos e eles são aniquilados. Segundo lugar, segunda situação que nós encontramos nesse episódio é que Jesus então vai restaurar a dignidade humana daqueles homens. E o tema da nossa mensagem é justamente esse. Jesus, o restaurador da dignidade humana. Antes, aqueles homens viviam nos túmulos, nos sepulcros. Agora, restaurados na sua mente, no seu espírito, estavam prontos a viver na sociedade, a conviverem, a se relacionarem com os outros. A narrativa do evangelista Lucas, por exemplo, diz-nos que eles estavam vestidos em perfeito juízo e assentados aos pés de Jesus quando os habitantes de Gadara chegaram até eles. Quando nós somos, então, tomados por Cristo, a sua presença, ela não se faz de fora para dentro, mas de dentro para fora. Na verdade, são os efeitos. Aqueles homens estavam sãos, estavam equilibrados, estavam, na verdade, salvos. Porque o que é a salvação, senão o equilíbrio das nossas emoções, das nossas intenções, dos nossos pensamentos? Por isso, há uma grande diferença entre apenas dizermos que somos salvos e vivenciarmos esse equilíbrio dentro de nós. Eles estavam a viver a sua humanidade de acordo com o propósito divino pelo qual eles foram criados. Assim foi e é o propósito de Deus para cada um de nós, para cada ser humano. Deus deseja se relacionar conosco verdadeiramente, mas primeiro Ele quer fazer morada em nós. Não deseja permitir que sejamos morada de demônios como aqueles dois homens eram. O ser humano não foi feito para ser morada de anjos caídos e nem morada, habitação do maligno. Por isso que nós devemos trabalhar muito a nossa mente, o nosso coração. Devemos todos os dias exercitarmos-nos na nossa espiritualidade. Assim começa a nossa dignidade humana. Você quer encontrar um homem digno? Você quer encontrar uma mulher digna? Essa mulher, esse homem, será alguém que recebeu o Altíssimo. O Altíssimo está a morar nela, nessa pessoa. É ser habitado por Deus. É ser plenificado por Ele. As suas ações, os seus pensamentos, os seus propósitos, seus esquemas de vida, eles agora são direcionados para viver para Deus, amar a Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Nós temos um grande mal que ocorre no nosso meio, principalmente nos meios religiosos, que as pessoas vivem a dizer que estão a viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver sendo habitado por Deus. É viver com uma perspectiva de amá-lo e colocar todos os seus anseios, toda a sua vida, centrada no prazer de ter a Cristo, a Deus, como o nosso maior alvo de vida. É por isso que o texto de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, nos diz justamente uma grande verdade. Veja que eu vou ler Efésios 2, 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Agora perceba a razão. Diz aqui o apóstolo Paulo, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, somos o efeito da graça de Deus em nós. Somos salvos eternamente para que sejamos em Cristo um verdadeiro poema. É verdade. Poema é um assunto bem nosso aqui de Portugal. E é interessante porque eu estou a falar sobre um poema, porque a palavra somos feitura, a palavra feitura, no original significa poema. É a mesma palavra para poema. Por quê? Porque, conquanto sejamos seres humanos, mas ainda sem Cristo, nossa vida é como um livro de uma prosa. Mas quando encontramos Cristo, ele coloca aquela nossa prosa em um verdadeiro poema. Isso tem muito a ver com a dignidade humana. Sim, é isto que quer dizer a habitação de Deus em nós. Nossa dignidade está em viver parecidos com Cristo. Quem é Cristo, então? O verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O verdadeiro homem. Se você deseja viver para Deus e viver de verdade, então o que deve ocorrer? Pela graça de nosso Senhor, nós somos desafiados a olhar para o verdadeiro ser humano. Quem é o verdadeiro ser humano? É o próprio Deus em Cristo. Então, essa é a grande bênção de nosso Senhor restaurar a dignidade humana naquela gente. E por isso que a dignidade humana não está pautada em ideologias políticas, ou então fundamentada em teses de sociologia. A verdadeira dignidade humana está na vida e na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em nossa vida. Não podemos viver uma sociedade justa, nós não podemos viver uma sociedade equilibrada se Cristo não for o Senhor individualmente das vidas. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus preparou a cidade e os seus habitantes para um novo tempo. É interessante pensar nisso. E quando o Senhor Jesus expele aqueles espíritos imundos, o Senhor Jesus estava a preparar aquele ambiente para receber aqueles dois homens. Mas, infelizmente, a reação da população foi estranha. Eles viram que a fonte de rendimento deles havia acabado. Eram cuidadores de porcos, e os porcos haviam morrido. Mesmo embora dois homens terem sido transformados por Deus. Isso revela que a idolatria que está basicamente na avareza tende a se perpetuar numa sociedade de consumo e numa sociedade miserável, não somente na sociedade de Gadara, mas também na nossa sociedade hoje. Em nome da manutenção da nossa economia, nós acabamos expulsando Cristo da cidade, como os de Gadara fizeram. Eles pediram, no último versículo que nós lemos aqui no episódio, eles pediram a Jesus para ir embora daquele lugar. Parece que nós estamos a ver justamente algo parecido nos nossos dias. Mesmo sabendo, por exemplo, que tantos estão a morrer devido à pandemia,
as pessoas estão a continuar dando prioridade às suas economias. Os grandes financiadores, os grandes empresários, as grandes empresas, elas não querem admitir que as consequências da pandemia afetem os seus lucros. Mas é justamente isso que a pandemia está a trazer. Então, o que ocorre? Priorizamos a economia em primeiro lugar, e em segundo lugar, e em segundo ou terceiro, e em último, deixamos o ser humano, porque ainda a sociedade, e continuará a ser uma sociedade idólatra, sem Deus. Mas o grande momento para aquela cidade de Gadara estava ali. O Senhor havia preparado aquela cidade para uma nova etapa, um novo tempo. E o que ocorre? A sociedade, aquela comunidade pequena, mas extremamente dominada pela idolatria e pelo demônio da idolatria, preferiu mandar Jesus embora. Assim nós somos quando, em nome do amor ao dinheiro, nós não permitimos que o nosso Senhor seja o centro da vida. Bem, vamos elencar aqui alguns fatos. Não há alegria naquela vila, naquela zona. Há um sentimento de terror. Jesus é um estrangeiro perigoso e imprevisível. A reação daquela gente diante do acidente dos porcos é uma reação estranha, porque rejeitam a Jesus, aquele que é o autor da vida e é o verdadeiro rei da vida, o rei, o governador do mundo. Os homens que, para defender seus interesses, expulsam Jesus da sua região. E mesmo aqueles dois homens reintegrados na sua dignidade e na liberdade humanas, mas esses que foram reintegrados à dignidade humana valem menos que a proteção dos interesses econômicos, e que naquele momento poderia ser um grande período de avivamento, de busca a Deus. Agora, temos algumas aplicações para nós hoje. Vamos ver quais são elas. Primeiro, a libertação dos poderes do mal produz uma total entrega da vida a Cristo. Cristo veio nos libertar, sim, dos poderes malignos, na qual, sem nenhuma dúvida, todo e qualquer indivíduo, sem Jesus, está vulnerável a esses poderes do mal. Em segundo lugar, o nosso envolvimento com o poder do mal acontece sem nos apercebermos. Isso é muito importante. Terceiro, nossa visão, muitas vezes deturpada, de que o mal está apenas nos indivíduos, é verdade em parte, mas a malignidade ela está entrincheirada nas estruturas sociais. Uma sociedade que não tem Cristo como centro da vida é uma sociedade que está entrincheirada, esquematizada sob o poder do demônio. O encontro com Cristo, então, muda pessoas no seu âmago, e o poder de Cristo devolve dignidade a qualquer pessoa que vai a Ele com fé. Mas o ambiente pagão, ele é escravo do medo. E Jesus deixa um sinal evidente na vida daquela região. É que Deus pode não somente libertar homens e mulheres, mas pode sim ser o grande sinal de uma restauração
da sociedade, do mundo. Pois bem, quero terminar fazendo uma pergunta. Qual o sinal que Deus está dando a você para que você deixe a sua vida, aquela vida lá longe das pessoas, pautada em seus propósitos mais centrais, egoístas, egocentristas? Qual é o sinal que Ele está dando a você nesse momento? E eu respondo logo de pronto. O grande sinal é o Cordeiro. O grande sinal é a cruz. O grande sinal é Ele ressuscitado, glorificado. E por isso que sejamos alvo dessa ação restauradora da dignidade humana. Queremos terminar agradecendo a paciência de todos vocês. O som não ficou muito bom, mas eu espero que na próxima transmissão a gente vá a melhorar. Nossa gratidão a Deus por vários irmãos estarem conosco, que Deus os abençoe, alguns irmãos do Brasil, outros de Lisboa, aqui da Covilhã. Nós esperamos que Deus os abençoe. Não esqueça, Jesus é o restaurador da nossa dignidade humana. Ele quer nos restaurar para vivermos os nossos relacionamentos de maneira sadia, equilibrada, para a glória dele e, sobretudo, tendo ele como o centro da nossa vida. Grande abraço para você e que possamos nos ver novamente na semana que vem. Deus os abençoe.